O soldado tomou uma lança, furou-lhe o lado e saiu sangue e água. Novamente Jesus clamou com alta voz e entregou seu fôlego, e eis que a cortina do santuário rasgou-se em dois, do alto a baixo, e a terra tremeu, e as rochas se fenderam. O poder oculto por trás da lança que feriu o lado de Cristo é o assunto deste vídeo, que absolutamente não aborda uma ficção ou lenda. A história tem, de fato, não só as suas sutilezas, como também as suas estranhas nuances. Que mistério guardaria a lança que um centurião romano cravou no peito de Jesus durante os momentos da sua crucificação? Impiedosamente, o centurião, cujo nome era Gaius Cássius Longinos, capitão da guarda do templo, cravou a sua lança no peito de Jesus. O sangue e a água que verteram do ferimento espirraram nos seus olhos, que eram virtualmente cegos devido às cataratas que lhe tinham tomado quase que completamente a visão. Como um milagre, Longinos limpou os olhos e imediatamente recuperou totalmente a sua visão. Sabe-se que mais tarde o centurião, profundamente arrependido do seu ato insano e cruel, convertera-se ao cristianismo. Nesta antiga tapeçaria medieval, datada no ano de 1175, vemos uma cena alusiva ao fato. Os romanos, interventores e governantes de quase todo o mundo antigo, foram os primeiros a se apoderarem da lança que feriu Jesus, pelo fato de a considerarem dotada de poderes mágicos, guardando-a como um valioso troféu. A lança que feriu o peito de Jesus, conhecida pelos nomes de a lança do destino, a lança sagrada ou ainda a lança de Longinos, transformou-se através dos tempos, juntamente com o Santo Graal, a coroa de espinhos e o sudário de Turim, em um dos símbolos místicos máximos do cristianismo. Diziam as antigas tradições que aquele que a possuísse tornar-se-ia o Senhor do mundo, invencível e dotado dos mais ilimitados poderes. Porém, não é mesmo verdade que todas as coisas têm o seu preço? Detalhes da ponta e detalhes do corpo da lança, mais apropriadamente um gládio, era um temível artefato bélico romano, extremamente cruel e letal, elaborado de modo a causar severas lesões e graves hemorragias nas suas vítimas. Herodes, cognominado o Grande, rei da Judéia, entre o ano 37 a.C. e 4 depois de Cristo, é tido como um dos primeiros proprietários. Em 570 anos depois de Cristo, os registros históricos dizem que ela esteve exposta na Basílica de Monte Sião, em Jerusalém, juntamente com a coroa de espinhos. Justamente por isso, pelo caráter considerado sagrado da lança, os cruzados receberam a missão de recuperar esse valioso tesouro, levando-se desde a Terra Santa diretamente aos domínios da Igreja Católica em Roma. Através dos tempos, a lança do destino despertou a cobiça e a ambição de várias personalidades históricas, aqui não necessariamente dispostas na ordem cronológica. Os imperadores Constantino e Justiniano foram algumas delas. O Papa Inocêncio VIII foi um outro detentor da lança sagrada. Não se conhece a exata razão e tampouco os obscuros motivos de ela ter saído dos domínios e também da posse do Vaticano, vindo a cair posteriormente nas mãos de vários governantes, guerreiros e soberanos leigos. Dizem que a lança do destino, pelo fato de ter tocado o corpo e o sangue de Cristo, possuía o poder de curar, mas infelizmente somente veio a cair em mãos erradas
e ambiciosa, que assim possivelmente perverteram a sua maior e mais sublime característica. Assim como Carlos Magno, que transportou como talismã mágico por 47 batalhas, e também Otto o Grande, Teodósios, Alarico, o rei que saqueou Roma, o general Charles Martel, Frederic Barbarossa e muitos outros. Contudo, a lança do destino parecia levar consigo uma espécie de maldição. Todos aqueles que a possuíram de fato obtiveram a glória e o poder, porém extremamente temporários, vindo a morrer misteriosamente um pouco depois de obtê-la. Alguns deles morreram imediatamente após tê-la deixado cair no chão. Sabe-se também que ela desapareceu misteriosamente da Biblioteca Nacional de Paris durante a Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte foi mais um daqueles que tudo fizeram para se apoderar da lança sagrada. Não se sabe se foi graças ao místico poder por ela dispensado que o corso quase dominou o mundo com os seus poderosos exércitos, vindo, contudo, repentinamente a sofrer uma grande derrota, morrendo exilado, desprezado, debilitado e, além de tudo, totalmente louco. O Kaiser Wilhelm, igualmente, um outro governante que se apoderou da lança, teve o mesmo trágico destino dos outros, e assim, por cerca de 1000 anos, pelo menos 45 imperadores detiveram a sua posse. De mão em mão, a lança de Longinos finalmente chegou à propriedade dos Habsburgs, na Áustria, tendo passado por vários dos seus soberanos, os quais abriram mão da sua posse e guarda, até finalmente ter sido cuidadosamente guardada no museu em Hofburg, em Viena. Contudo, mais modernamente, a tradição mágica e oculta da lança do destino chegou ao conhecimento de mais alguém. Richard Wagner era um dos compositores nacionalistas favoritos de Hitler. A sua música ardente promovia os ideais de uma nova sociedade e fortemente insinuou as bases do Partido Nacional Socialista. E foi exatamente na sua ópera denominada Percival que o tema da lança de Longinos foi enfocada, despertando assim a atenção do jovem Adolf Hitler. Sabe-se que Hitler fez inúmeras visitas ao Museu Hofburg, detendo-se fascinado por longos períodos de tempo diante daquele sagrado artefato. Segundo aquilo que escreveu, eu percebi de imediato que este era um momento importante em minha vida. Fiquei lá silenciosamente contemplando por vários minutos, alheio a tudo ao meu redor. Ela me pareceu conter um significado secreto e profundo que fugiu à minha compreensão, um significado que senti em meu íntimo que ainda não poderia fazê-lo. Vi à tona do meu inconsciente. Senti como se eu próprio tivesse segurado em minhas mãos, alguns séculos atrás, e que eu próprio uma vez a reclamei como meu talismã do poder e mantive o destino do mundo em minhas mãos. Que espécie de loucura era essa que invadia minha mente e crescia como um tumor em meu peito? E não tardou muito para que Hitler ascendesse o poder supremo da Alemanha, tornando-se um líder, um ditador poderoso e plenipotenciário. Heinrich Himmler, membro da Gestapo e, por assim dizer, um dos mestres espirituais de Hitler, era um profundo estudioso das ciências ocultas. Por sua vez, Hitler mantinha um grande interesse por artefatos e relíquias religiosas e logo não tardou a ambicionar a posse da lança de Longinos. E foi por forte influência sua que a primeira providência de Hitler ao invadir com os seus exércitos a Áustria em abril de 1938 foi exatamente determinar a apreensão e o imediato confisco da lança do destino. O Dr. Wallenstein, relembrando os momentos de setembro de 1912, em que Hitler constantemente visitava
à Casa do Tesouro em Viena, declarou: naquela ocasião em que primeiro ficávamos de um lado para o outro, na frente da lança do destino, me pareceu que Hitler se encontrava num transe tão profundo que passava por algo tipo de catarse e um total eclipse de seu subconsciente. E justamente referindo-se a esses acontecimentos, o próprio Hitler revelou durante uma entrevista à imprensa: vaguei como um sonâmbulo por onde a providência me conduziu. O fato é que, obtendo o poder da lança do destino, e assim como todos os outros que ambicionavam por seu intermédio a força ilimitada e a conquista do mundo, Hitler tornou-se um dos maiores guerreiros da história, e os seus exércitos tornaram-se tão ou mais poderosos do que o antigo Império Romano, chegando mesmo a quase conquistar o poder temporal do globo. Uma fantástica tecnologia súbita e inexplicável lhes foi concedida, e assim a Alemanha nazista prosseguiu implacavelmente nos seus sonhos ilimitados de conquistas e glórias. E assim, mais uma vez, a águia, a marca dos conquistadores, tanto nos velhos tempos do Império Romano quanto nos dias de hoje, percorreu o mundo invadindo países e expandindo a sua sombra atemorizante. Por trás de tudo, porém, existia uma seita hermética voltada para seus rituais mágicos de iniciação, tendo como suporte certos objetos e simbolismos originários dos mais recuados tempos e das perdidas civilizações do planeta Terra. A lança de Longinos era também um elevado objeto de culto do nazismo. Contudo, assim como aconteceu a todos os demais conquistadores, detentores da lança, após vários e inexplicáveis reveses, subitamente o poder de Hitler lhe foi implacavelmente retirado. Em 30 de abril de 1945, as tropas aliadas invadiram, arrasaram e tomaram Nuremberg e Berlim. A outrora toda poderosa capital da Alemanha nazista, o general George Patton, comandante norte-americano, era também um fascinado pela lança do destino e imediatamente providenciou seu confisco diretamente em uma espécie de santuário subterrâneo em Nuremberg, altamente protegido e onde Hitler zelosamente aguardava. A partir de então, os Estados Unidos tornaram-se os seus provisórios guardiões. Neste mesmo dia, a maldição da lança do destino parece ter se cumprido. Hitler e sua esposa Eva Braun teriam, segundo consta, cometido suicídio. Essa foto supostamente mostraria o cadáver de Führer, sendo nitidamente visível o orifício na testa, causado por um projétil de arma de fogo. Essa foto é a única coisa que sobrou, pois os corpos de ambos oficialmente teriam sido incinerados pelos aliados. Existem, todavia, controvérsias, uma vez que o rosto acima mostrado em nada se parece com Hitler. Há, por outro lado, suspeitas que isso tenha sido uma farsa, uma bem montada manobra de propaganda, forjada pelas próprias forças aliadas e seus respectivos governos, de modo a dar uma satisfação à opinião pública. A lança do destino finalmente chegou aos Estados Unidos, transformando-os repentinamente em uma das maiores potências mundiais. Em poucos meses, desenvolveram e utilizaram a sinistra bomba atômica e, de fato, se tornaram uma espécie de governantes do planeta. A saga se repetia. Contudo, uma decisão final, muito sábia, de um general, tomada em 1946, fez com que todas as joias da Casa Real de Habsburgo, aí incluída a lança de Longinos,
retornassem ao seu local de origem, a casa de tesouro de Hofsburg, em Viena, onde até hoje permanece, cuidadosamente preservada da ambição dos loucos e dos megalomaníacos. Mesmo após a passagem de quase 2 milênios, guardando consigo um mistério profundíssimo, a lança que de maneira blasfema profanou o corpo de Jesus, em contrapartida e apenas uma vez, concedeu o dom de um milagre àquele que a com ódio a empunhou. Contudo, ela também guarda consigo uma suprema lição, uma grande e severa advertência: nada nem ninguém nos pertence. Não se pode jamais ambicionar aquilo a que todos têm direito. A morada universal, a terra que somente a Deus pertence e da qual somente Ele poderá verdadeiramente dispor e governar. Todo o poder, toda a glória do mundo jamais serão dados aos homens. Essas coisas são, por sua vez, extremamente fugazes, transitórias. Por conseguinte, a cegueira jamais virá novamente a ser curada. Todo gládio será inapelavelmente ineficaz nas mãos dos fracos. A César o que é de César. E assim sendo, a suprema lei pregada pelo próprio Mestre invariavelmente e para sempre se cumprirá. Toda mão que a empunhar para ferir um dia e forçosamente virá a ser ferida.